Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Amazon Q Developer e nós vamos ver como utilizar ele no terminal. Se você quiser ver isso e muito mais, então vem comigo. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Bruno. Hoje nós vamos explorar uma ferramenta de IA generativa da AWS, é o Amazon Q, e nós vamos utilizar o Amazon Q no terminal. A AWS disponibiliza o Amazon Q de outras maneiras também, como por exemplo uma extensão para o seu editor de arquivos. No nosso caso, em algum vídeo futuro, vamos utilizar ele como VS Code. Aqui na página inicial do produto, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, nós conseguimos realizar o download do binário do Amazon Q, ou o instalador dele, para diversas plataformas, macOS, Linux e Windows. Então você pode instalar ele aí no seu sistema operacional da maneira que você preferir. Também aqui nessa página inicial temos algumas inspirações, artigos de algumas pessoas que estão utilizando o Amazon Q de diferentes maneiras. Então a gente acaba às vezes não utilizando somente da maneira mais simples ou convencional, podemos utilizar ele de diversas maneiras para facilitar o nosso dia a dia. Hoje nós vamos entender um pouquinho de maneira básica, como o Amazon Q funciona e entender qual que é a capacidade, o que a gente consegue fazer com o Amazon Q CLI aqui também. Aqui no final da página nós temos o link para a documentação e também o link do produto. Perfeito! Agora que a gente entendeu mais ou menos o que é o Amazon Q, vamos lá para o terminal. Aqui no meu terminal eu já tenho basicamente o Amazon Q instalado. Basta eu falar, por exemplo, digitar aqui somente o Q e que eu vou entrar dentro da plataforma. No meu caso aqui, ou no caso de vocês na verdade, você vai digitar QLogin e você vai realizar o login no Amazon Q. A partir do momento que você realizar o login, você vai ter acesso direto aqui ao Amazon Q. Para realizar o login no Amazon Q, você precisa ter uma conta. Essa conta vai ser a conta da AWS Builder ID. Você pode utilizar o Amazon Q de maneira gratuita, como eu venho utilizando aqui nos meus testes e nos meus usos cotidianos, mas você também pode optar por utilizar o Amazon Q de maneira paga, se você achar necessário, se você tiver uma demanda muito, vamos dizer assim, grande de utilização no seu dia a dia. A partir do momento que você realizou o login, basta eu pressionar aqui Q e dar um Enter, que o Amazon Q vai abrir diretamente no meu terminal. Aqui no meu terminal, a gente está vendo que ele está carregando os MCPs. Mais para frente vamos falar também sobre a integração que o Amazon Q tem com os MCPs. O primeiro comando que a gente vai aprender aqui no Amazon Q é o /help. O /help ele vai basicamente mostrar para nós aqui todos os comandos que conseguimos executar dentro do Amazon Q. Então aqui a gente tem uma diversa série de comandos e hoje nós vamos passar por alguns deles. Outra maneira de ver os comandos aqui, que é a maneira que eu prefiro, é basicamente pressionando Ctrl S. Ctrl S ele vai mostrar uma busca fuzzy aqui e eu posso somente selecionar o comando que eu quero e apertar Enter. A partir desse momento eu consigo já navegar entre os comandos de maneira mais flexível, mais rápida. Então eu digitei aqui /model para me trocar o modelo de execução do meu Amazon Q CLI. Então o /model ele faz essa troca, perfeito? Mas qual que é o diferencial do Amazon Q para outros modelos de IA generativa? Bom, como o Amazon Q ele é criado e mantido pela AWS, ele tem alguns conhecimentos específicos de AWS que vão te ajudar no dia a dia com essas ferramentas. Então, a primeira utilização que nós vamos fazer aqui é uma pergunta simples. O que é um bucket S3? Bom, acredito que essa resposta qualquer uma das IAs generativas conseguiria responder. No entanto, eu acredito que o Amazon Q traz uma série de detalhes e uma especificidade um pouco maior por se tratar de um serviço da AWS. Outra coisa que ele consegue fazer é também a análise de segurança de arquivos, de scripts. Então eu tenho um script Node.js aqui no meu diretório local e ele tem várias falhas de segurança. Então posso pedir aqui para ele, analise o script.js e verifique sua segurança. Bom, essa análise de segurança pode ser feita com outras ferramentas também, bem como a resposta do S3. No entanto, como a gente está direto aqui no terminal, eu acho que fica bem interativo e bem bacana de se utilizar, A gente não precisa acabar entrando em
alguma outra ferramenta ou mudar de aba, coisas assim. Então aqui ele trouxe para nós quais são as vulnerabilidades e também classificou elas com base na sua criticidade, ok? Então basicamente essas são algumas das funcionalidades básicas do Amazon Q, e agora nós vamos tentar utilizar algumas das funcionalidades mais específicas deles, talvez utilizando também os nossos MCPs aqui, ok? Então uma funcionalidade que eu acho um pouquinho mais específica, mas eu acredito que não vamos utilizar nenhum MCP ainda, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês quais são os MCPs que estou utilizando aqui, como configurar, onde que a gente encontra. Então aqui, o primeiro exemplo mais específico, vamos fazer uma criação de uma lambda. Então crie o código de uma lambda em Python que retorne a quantidade de buckets S3 que tenho na minha conta AWS. Vamos ver aqui qual que vai ser o resultado desse input aqui para o nosso Amazon Q. Perfeito, ele realizou basicamente só a criação do arquivo. Pediu aqui para mim confirmar o acesso ao diretório de arquivos aqui no meu sistema operacional. Ele criou ele criou somente o arquivo lambda count s3 buckets.py. Então conseguimos ver aqui que ele é apenas um código Python que tem a biblioteca do Boto3 aqui, o cliente do S3, né? E ele também falou para nós aqui quais são as permissões de segurança que esse script, que essa lambda vai precisar para realizar a listagem dos buckets S3, ok? Bom, então aqui a gente acabou não utilizando nenhum MCP server, né? Então partindo mais para a utilização dos MCP servers, nós temos vários MCP servers no Amazon Q aqui. Então se eu colocar aqui /MCP, eu consigo ver quais MCPs eu tenho ativos. Então eu tenho o AWS Knowledge MCP Server, tenho a parte de Cost Explorer, um MCP de diagramação aqui para AWS, de documentação, de Terraform e um de API da AWS, ok? Então esses são os MCP Servers que eu tenho configurados aqui no meu Amazon Q. Então antes de partir para um uso mais avançado, vamos utilizar os MCPs de maneira básica. Então vou perguntar aqui para ele quantas instâncias EC2 tem em execução na minha conta AWS em todas as regiões. Perfeito. A partir desse input, eu acredito que ele já vai utilizar o Knowledge Base aqui. E também ele vai utilizar alguns outros MCPs. Vamos ver o que ele vai acabar utilizando no geral para ver quais são as instâncias que tem em todas as regiões. Bom, aqui agora ele vai utilizar o API. Perfeito. Vamos aguardar a execução da API. E ele está validando em todas as regiões que ele conseguiu buscar anteriormente. E ele trouxe aqui basicamente quais são o nosso resultado para essa pergunta. Então ele falou que eu tenho uma instância em execução na região de US East 1, trouxe o meu Instance ID aqui e também falou que nas outras instâncias da minha conta ele não encontrou nenhuma instância em execução. Bom, isso utilizou o MCP Server da AWS API, mas também podemos utilizar outros MCP Servers, como por exemplo de custo. Quais os serviços mais custosos na minha conta AWS. Vamos esperar qual vai ser o resultado dele. Bom, aqui ele vai utilizar o Cost Explorer, também um MCP que temos habilitado. Eu vou dar o Trust aqui para ele realizar a utilização do MCP e vamos ver aqui qual será a resposta dele. Perfeito, então aqui ele trouxe o resultado, né? Ele falou que o Amazon Bedrock aqui ele está sendo o serviço mais custoso na minha conta, depois EC2, depois o Amazon Bedrock novamente. Além disso, né, nós conseguimos utilizar os outros MCPs, como eu comentei com vocês.
como a gente já tem aquela lambda, basicamente o script da lambda, vamos solicitar para que ele utilize o MCP do Terraform e crie um código para realizar o deploy da nossa lambda em Python na AWS com o Terraform. Então, crie um projeto Terraform para realizar o deploy da lambda em Python na AWS. Essa lambda será chamada através de um API Gateway. Perfeito? A partir de agora, ele vai gerar o nosso projeto Terraform com o MCP específico do Terraform. Então vamos aguardar aqui para ver o resultado que ele vai nos trazer. Então agora ele está fazendo basicamente a indexação e a busca, né, desses conteúdos. Vamos aguardar mais um momento. Perfeito, ele já trouxe aqui para nós o resultado do outputs.tf, do variables.tf e também trouxe também o nosso código Terraform aqui. Então ele criou um main.tf, fez a parte de carregar o arquivo da lambda para um zip, fez a parte do IAM role, né, da lambda, já colocou a policy específica que a gente precisa aqui do list all buckets, criou o CloudWatch aqui para a policy da lambda, fez a lambda function, o API gateway e basicamente é isso. Perfeito, eu vou dar um trust aqui para ele realizar a criação, né, desses arquivos Terraform. Então ele criou uma pastinha específica justamente para o código Terraform e ele também já nos deu aqui como fazer a utilização, né, desse código Terraform. Ok, a partir disso, então a gente já tem um módulo Terraform que cria a nossa lambda. Então nós temos a nossa lambda criada via infraestrutura como código. No entanto, temos uma documentação aqui, mas vamos dizer que ela é muito básica e eu gostaria de ter pelo menos um diagrama inicial no meu projeto. Então posso perguntar isso para o Amazon Q também. Então gere um diagrama de como funciona a lambda mais API Gateway. Vamos aguardar aqui um momentinho. Então o bacana desse MCP de diagramação é que ele utiliza os ícones oficiais da AWS. Com isso, os resultados que a gente tem a partir dele são muito, vamos dizer assim, utilizáveis, né? Então você quer gerar um diagrama de maneira rápida e simples aqui para colocar de explicação no seu projeto. E então quer dizer que você já pode utilizar o output do MCP aqui diretamente, né? E muitas vezes a geração de um diagrama pode nos tomar um pouquinho de tempo, né, no dia a dia. Então vamos abrir aqui essa imagem aqui. Então deixa eu abrir uma nova aba aqui no meu terminal. Perfeito. Ok. Então aqui ele realizou a criação desse diagrama. Então nós temos o usuário aqui que vai realizar a interação com o API Gateway que está dentro da camada da AWS. O API Gateway ele vai realizar a chamada da nossa Lambda Function aqui. A Lambda Function ela vai ter a parte de assumir role para buscar as permissões necessárias para realizar a listagem dos buckets. A partir daí ele vai retornar a resposta para o API Gateway que vai enviar um JSON response para o nosso usuário. Então basicamente esse diagrama aqui ele já é bem utilizável, né? E como vocês podem ver, os ícones aqui que estão sendo utilizados são os ícones dos serviços oficiais da AWS e eles também estão em uma qualidade ok. Então quer dizer que a gente já tem um diagrama muito bom aí, muito próximo do produtivo para realizar a utilização. Legal, né? Então a gente fez a utilização aí de alguns MCPs, mas como que eu faço a configuração e quais MCPs que eu consigo utilizar com Amazon Q? Bom, aqui no Amazon Q eu utilizei somente MCP servers da própria AWS. Então eu tenho um arquivo aqui no meu diretório home
index.aws/amazonq, que se chama mcp.json. Esse arquivo mcp.json é basicamente o arquivo de definições onde eu vou adicionar quais servers eu vou utilizar. Bom, aqui você pode utilizar diversos servers que não são da AWS, ou servers até mesmo que você acabou criando ou utiliza aí no seu dia a dia. Mas nesse caso aqui estamos utilizando somente os da AWS. E como que eu consigo adicionar, né, servers aqui no meu arquivo de MCP? Bom, aqui dentro da documentação oficial do AWS MCP Servers, o link também vai estar aqui na descrição do vídeo, a gente consegue ver que temos uma série de MCPs aqui disponibilizados pela AWS. Então temos 60 MCP Servers aqui e cada um deles tem uma documentação específica. Os MCP Servers aqui, vamos dizer assim, de Getting Started, que são os iniciais, basicamente é o de API que a gente utilizou ali para realizar a validação das instâncias EC2, né? Então cada MCP Server aqui, cada uma das páginas, ela vai trazer qual será a definição que precisamos colocar dentro do nosso arquivo mcp.json, ou até mesmo se você está utilizando uma IDE, podemos simplesmente clicar aqui em instalar direto no VS Code ou no Cursor nesse exemplo aqui. Bom, como nós estamos utilizando o AmazonQ aqui, precisamos copiar o input aqui a configuração, né, do AWS API MCP, colocar no nosso arquivo e a partir daí, na primeira inicialização do AmazonQ, ele vai realizar a configuração. Nesse caso aqui, ele está utilizando o VX, né, que é uma ferramenta em Python aqui, para executar o nosso script do MCP, para executar o nosso MCP Server, né? Podemos utilizar outra ferramenta para executar o nosso MCP Server também, como o próprio Python de maneira direta, ou até mesmo rodar o MCP Server no Docker, né? Então você precisa escolher uma ferramenta que você já tenha pré-instalada aí no seu sistema operacional. No meu caso aqui eu estou utilizando o VX porque eu achei muito simples e muito fácil de utilizar. E para cada um dos MCP Servers aqui nós conseguimos ver qual que é a descrição dele, o que ele consegue fazer, quais são as funcionalidades e as documentações, né? Então esse aqui é o do Knowledge, por exemplo. O do Knowledge ele vai buscar, por exemplo, a documentação da AWS de maneira mais específica, mas temos outros aqui também. Temos somente o de documentação aqui, também estou utilizando esse. Temos de infraestrutura e deployment aqui, tenho do Terraform que estou utilizando também. Temos outros aqui, por exemplo, como os de custo, né? Então o do Cost Explorer que eu também tenho configurado, mas temos muitos outros MCP Servers aqui. Temos esses 60 MCP Servers aqui que você pode utilizar. Então você tem que identificar qual workload faz mais sentido aqui para você, né? E você apenas configura o MCP dentro da ferramenta que você está utilizando. Voltando aqui para o meu AmazonQ, outra coisa que eu acabei não mencionando com vocês, mas vamos dizer que eu estou utilizando o meu MCP Server aqui, não o meu MCP Server, mas o meu AmazonQ, e eu gostaria de salvar o contexto da minha conversa para utilizar depois. Então basta eu utilizar o /save aqui e vou colocar aqui o nome do contexto inicial vídeo. A partir disso, aqui dentro agora do meu diretório, eu tenho um arquivo que se chama contexto inicial vídeo. Se eu der um cat aqui nesse arquivo, basicamente é o resumo de toda a minha conversa com o AmazonQ. Se eu quiser carregar esse contexto, eu dou um /load e coloco o nome do contexto que eu estou carregando. Então isso facilita da gente salvar os nossos contextos, exportar para utilizar em outros momentos também e fazer o que, vamos dizer assim, a gente quiser com o sumário aqui da nossa conversa com o AmazonQ. O vídeo de hoje era isso, galera, entendendo um pouquinho sobre o AmazonQ de maneira geral. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, é nóis!